Bom, a paz do Senhor Jesus a todos, os nossos amigos e alunos da nossa escola dominical. Estamos aqui mais uma semana juntamente com você, com todos que têm nos acompanhado, para estar estudando mais um assunto maravilhoso, um assunto de suma importância, a qual nós iremos tratar essa semana, falando a respeito da ética cristã e o suicídio. Antes de eu entrar aqui nesse assunto, que é um assunto delicado, que é um assunto importante, é um assunto de utilidade pública, né, que ele não interessa somente a cristãos, ele interessa também a não cristãos, a sociedade, as leis, né, as juntas da medicina, todas as áreas aí estão, vamos dizer assim, empenhadas a encontrar uma solução a esse respeito, tanto que foi criado aí alguns anos atrás, né, separaram um mês, né, que é considerado Setembro Amarelo, né, para estar, vamos dizer, dando mais atenção a esse caso, ou a esses casos que vêm a cada dia aumentando, não somente no Brasil, mas no mundo. Antes de eu entrar aqui, né, nesse assunto, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você que vai assistir essa videoaula. Talvez você esteja passando por isso, talvez você tenha alguém na sua família que esteja passando por esse transtorno, né, ou por alguma depressão que está levando alguma pessoa da sua família a pensar ou até mesmo a tentar cometer o suicídio, porque isso não é um ato isolado, né? É um ato que vem se estendendo aí, e os psicólogos eles falam que não é a primeira, não é uma única vez que o suicida ele tenta tirar a sua vida, ele vai tentando aí tirar a sua vida em algumas vezes até ele chegar a conseguir alcançar o objetivo. Então eu gostaria de estar fazendo uma oração e pedindo para que Deus tenha misericórdia da sua vida, se for o seu caso, e também se for o caso de algum parente que esteja pensando ou que esteja passando por isso, que Deus possa te fortalecer para você poder estar ajudando essa pessoa, ou esse familiar, ou essa pessoa que você conhece a estar passando por isso. Então vamos orar juntamente comigo e interceder por essa pessoa a qual está passando por isso, ou outras pessoas também que está passando por isso. Ore junto comigo, coloque a mão no seu coração, no seu peito, aonde você quiser, e nos ajude em oração para nós estarmos intercedendo por essas pessoas. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por nos dar essa oportunidade de estar, Senhor, aqui, neste momento, tratando, Senhor, de um assunto tão delicado. Eu peço, Senhor, que diante, Senhor, ou mediante essa videoaula, o Senhor possa estar alcançando, Pai, pessoas a qual está passando por esse fato, ou por isso, Senhor, chegando, Senhor, a ponto de pensar, ou até mesmo, Senhor, já tentou cometer o ato de se suicidar, que o Senhor possa entrar, Pai, nessas vidas, libertando, Senhor, expulsando tudo aquilo que não provém do Senhor. Se for espírito, Senhor, maligno, que o Senhor possa repreender, livrar essas pessoas. Se for, Senhor, uma doença psicológica, que o Senhor também é a cura, que o Senhor possa curar essas pessoas. Deus, eu te peço, Pai, crendo na vitória, que essa pessoa, Senhor, que está passando por isso, ou que estiver passando por isso, possa, Senhor, alcançar a paz, porque nós sabemos que há, Senhor, um conjunto de fatores que leva a pessoa a passar por esse fato, ou chegar a pensar, ou até mesmo cogitar a esse ato. Que o Senhor possa libertar e dar a vitória a essa pessoa em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Já fizemos aqui, né, a nossa parte de estar orando, intercedendo por você ou por a pessoa a qual você conhece. Agora vamos dar continuidade ou dar sequência aqui na nossa lição. Uma lição importante, né, maravilhosa, que faz com que nós nos compadecemos. Entramos aí
no entendimento e chegamos a ver que isso não se trata apenas de um egoísmo ou de um egocentrismo ou até mesmo de um exibicionismo, que nem alguns até mesmo colocam. Esse ato é um ato que muitas pessoas acabam cometendo ou até mesmo tentando cometer por causa de fatores. Um deles é a doença da depressão, que é uma das doenças que está sendo mais frequente na nossa humanidade, não somente brasileiros, mas no mundo inteiro. Então, vamos dar mais aí a esses agentes, né, as pessoas que tratam da saúde pública, por favor, dê mais atenção a essas pessoas. Cuide mais das pessoas, porque nós estamos vendo o interesse social, né, tá sendo não pelo ser, não pela pessoa em si, mas pelo ter ou pelo aquilo que ela tem. Se trata de pessoas que têm mais, pessoas que têm menos, parece que não têm depressão ou que não tentam cometer suicídio. Parece que é só mais os mais ricos que são tratados, ou que são visados, que são dado mais atenção, e os mais simples. Vamos cuidar de todas as classes, porque isso é um ato que está frequente em todas as áreas sociais. Os mais pobres, os mais ricos, os miseráveis, todos aqueles que têm o seu ser, que é humano em si, passa por isso. Então, antes de eu entrar aqui na nossa lição, gostaria de estar agradecendo a você que tem estado conosco. Peço que você continue conosco, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faz o seu comentário e se inscreve lá, aperte o sininho para que você possa estar recebendo as nossas aulas, né? E possa estar participando também conosco. Obrigado por você, os nossos amigos que têm comentado, deixado seu comentário. Também peço aqui que você passe os nossos vídeos aí, mostre aí, que nós possamos subir aí, chegar aí aos 1000 inscritos ou mais, ou até aonde Deus quiser que nós viemos chegar, amém? Então, muito obrigado por você estar conosco e continue conosco, não desanime, vamos assistir até o final, porque eu acredito que Deus ele está nesse negócio, Deus ele tem nos fortificado para estarmos aqui. Então vamos lá, nossa lição de número 6, a qual já foi dito aqui, mas só para reforçar, a ética cristã e suicídio. Ética cristã e suicídio. Assunto de suma importância, de utilidade pública. Ele cabe aqui a todas as áreas sociais, ou todas as áreas da saúde, ela tem que estar aqui empenhada nesses assuntos aqui. O nosso texto áureo está lá em João capítulo 10, verso de número 10. Olha só, deixa eu frisar algo aqui. Deixa eu frisar algo. Nós como cristãos, nós temos a nossa visão como igreja, né, como servos de Deus, nós temos a nossa visão como cristão. Não vamos, gente, misturar, não vamos confundir, não vamos tratar de falas no cunho cristão evangélico e em vista ou em contrapartida a fala, né, sociológica, na fala filosófica ou até mesmo na fala de cunho médico ou que seja, né? Mas uma coisa é o nosso pensamento como cristão, outra coisa é o nosso pensamento como ser humano. Então não vamos confundir, vamos tratar da forma... Como cristão eu tenho um pensamento, mas como ser humano eu tenho o dever de ter também um pensamento no sentido humanista também. Então eu não posso focar somente, tudo é espírito, tudo é demônio, tudo é do cão. Não, nada disso. Nós temos que ver os lados, porque senão nós vamos acabar entendendo aquilo que é doença naquilo que é demônio. Então muitas das vezes o que é demônio diverge daquilo que é doença. Então cuidado, achar que, olha, a pessoa ela tem uma doença, né? Ela tem uma doença, ela chegou num estado de estresse, num estado tão terrível que ela acabou entrando no estado de depressão.
e acabou levando a pessoa a cometer algo por causa, não porque ela está endemoniada, mas porque ela estava doente. Então, cuidado, quando nós julgarmos alguém que tirou a vida, né, que tirou a vida, se suicidou, nós não podemos julgar muitas das vezes porque ele se matou, ele já foi para o inferno. Então nós temos que saber quando aquilo é espiritual, né? Quando é coisa demoníaca ou quando é coisa tratado no sentido patológico ou de doença, né? Então a doença ela leva também, a depressão ela leva a pessoa ao suicídio. E olha, eu como cristão eu falo, não, muitas das vezes não é coisa demoníaca, tá? É doença. Então vamos lá. Então nosso textuário vai lá, João capítulo 10, verso de número 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e tenhas com abundância. Então olha, cuidado, o ladrão ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo ele veio para trazer vida. E foi isso que ele fez. Ele assumiu a responsabilidade de trazer vida e de dar vida para nós. Se nós hoje vivemos plenamente porque Cristo nos deu a vida. A nossa verdade prática diz assim, o início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida ela não pertence a nós, não pertence ao outro. A nossa vida ela pertence a Deus. A Bíblia fala que não cai uma folha, nem as árvores, nem os animais, nem as coisas, nem as galáxias, nada que foi criado foge aí da autoridade ou foge do mando ou do mandato aí de Deus, porque Deus ele é dono de tudo, foi Deus que criou. Então a nossa vida ela não pertence a nós. Nós não podemos brincar de ser Deus. Olha, eu quero viver, agora eu não quero viver. Agora eu vou viver, agora eu não quero viver. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não estamos brincando. A vida não é uma brincadeira. Deus não brincou quando ele criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então a vontade de Deus não é que nós perdemos a nossa vida e vamos para o inferno. Não, Deus ele veio para salvar, ou Jesus ele veio para salvar o homem do seu pecado. Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel capítulo 31, verso de 1 a 6, que diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados no monte de Gerezim, ou de Gilboa, desculpe, no monte de Gilboa. Vamos lá, vamos simplificar isso aqui, vamos simplificar esse fato. Conta aqui essa parte, capítulo 31 de 1 Samuel, daquele fato de Saul, né? Do fato de Saul quando ele estava sendo perseguido pelos filisteus. Então Saul estava sendo perseguido pelos filisteus, mas Saul ele já tinha se afastado, Saul ele já estava longe de Deus, já fazia muito tempo. Um espírito mau, né? Você vai ver lá no capítulo 16 de 1 Samuel, você vai ver que vai falar que um espírito mau se apossava de Saul. Então ele já estava com o espírito mau que se apossava dele, porque ele já tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Então ele não estava doente, ele não estava com depressão. Quem falar que ele estava com depressão precisa dar uma lidinha na Bíblia. Ele estava sendo possuído várias vezes, porque era necessário que chamasse Davi para poder tocar a harpa, para que o espírito ruim saísse dele. Então geralmente ou muitas vezes acontecia isso. Então aqui nós vemos o fato de que eles estavam na última batalha, antes da queda, né, de Saul aqui. Ele estava naquela batalha e os filisteus já tinham matado Jonatan, já tinha matado Abinadab, já tinha matado os 3 filhos de Saul, já tinha sido morto. Agora estava apenas Saul e o seu pajem de arma, ou aquele que cuidava das armas. Quando eles chegam, fecharam ele num certo lugar,
Saul pega e pede para o seu pajem de arma: olha, eu vou ser morto por esses incircuncisos ou por esses homens que não têm Deus, como coisa que ele estava com Deus. Então ele: olha, me mate, ou lança a tua espada, ou me mata com a tua espada, porque eu não quero morrer. Olha o orgulho. Então a primeira coisa aqui que surgiu na vida dele foi o orgulho nesse momento, né? Ele não queria ser ato de brincar, de brincadeira, ou de chocarrice, ou que eles viessem a brincar, né, com ele, levar ele a ser ali um exemplo de: olha, derrubamos, matamos Saul. Ele não queria ser esse exemplo, ou esse mau exemplo, né? Ele quis que o seu pajem de arma o matasse, porém o pajem de arma dele não o matou. Aí ele foi e se lançou a sua espada, e o seu pajem de arma também fez a mesma coisa. Então nós temos aqui um ato aqui de um suicídio, né? O próprio rei Saul se suicidou porque ele não queria ser morto pela mão dos filisteus aqui. Então, esse ponto aqui que a Bíblia vai falar a respeito de, né, o escritor, o nosso escritor aqui da lição, ele vai falar a respeito aqui são 6, né? Ele classifica aí 6 atos, né, que a Bíblia vai mostrar que de homens que se suicidaram, ou que demonstra ali que se suicidaram nas Escrituras. Porém, um deles ele vai classificar, né? Ele vai classificar que foi Sansão, que Sansão ele morreu num ato de guerra, tanto que ele pede para que alguns ali levem ele ali nos pináculos ali do templo da onde ele estava, e ele derruba aqueles sustentáculos ali daquele templo, e ele cai, e aqueles templo cai sobre eles, e ele também morre, né? Ele tira a sua própria vida naquele ato. Só que o escritor ele vai dizer aqui, né, que nesse ato era um ato de guerra, tanto que lá em Hebreus, né, lá em Hebreus vai falar a respeito de Sansão, que ele foi um dos heróis da fé. Então, tirando Sansão, né, que foi um ato ali de livramento, ele foi altruísta ali, né? Ele foi altruísta, ele quis livrar a vida do seu povo, né? Quis se vingar ali do que eles tinham feito com o seu povo, dando a sua própria vida para salvar a vida do seu povo. Então não classifica como um suicídio. Porém os demais, né, os demais aqui que ele vai apresentar, um deles está no Novo Testamento, que foi o próprio Judas. Esse sim está classificado como um ato suicida, porque o que ele fez levou ele a entrar numa depressão, ou até mesmo num ato, né, num ato de loucura, um ato de arrependimento ou de sofrimento tão profundo que levou ele a se enforcar, levou ele a subir, colocar uma corda no pescoço e se enforcar, porque o que ele achava, aquilo que ele tinha feito não tinha perdão. Porém, nós sabemos que somente Deus pode perdoar os nossos pecados, ainda que nós achamos, ou até mesmo a sociedade ou as autoridades, eles nos julguem ou nos condenem pelos nossos atos, mas nós sabemos que Deus, ele pode nos perdoar. Por isso que há um conselho muito profundo e de se entender aqui, de se guardar. A sua vida ela é mais importante do que o pecado que você cometeu. Então nunca pense assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém, a minha vida não tem valor, porque a sua vida ela tem muito valor. Quem diz isso e quem provou isso foi o próprio Deus, através de Jesus Cristo, porque Cristo prova o seu amor, porque Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse ato de tirar a sua vida para que você possa se sentir bem, ou para que aquilo que você está sentindo, aquele mal-estar, ou aquele venha sumir, não vai sumir. Você vai continuar com aquilo, porque além dessa vida existe uma outra vida, né? Mas nós temos perdão quando nós se arrependemos. Ainda que você pensou em tirar a sua vida, mas se você se arrepender hoje e abandonar esse ato ou esse pensamento e se entregar a Cristo, a sua vida, a sua salvação será garantida. A nossa introdução diz assim: a expressão suicídio vem do latim, né,
de sui a si mesmo, ou caedere, ou matar, cortar, que significa matar a si mesmo. Então é uma etimologia, é um termo etimológico, né? No caso do suicídio, que vem da expressão latina, sui e caedere, que significa matar a si mesmo, também conhecido como morte auto-infligida, ou uma morte que você se automutila, você mesmo pratica essa mutilação contra você mesmo para tirar a sua própria vida. Então, quando nós tratamos o nosso corpo como algo qualquer, ou quando nós partimos para esse ato, nós estamos o quê? Nós estamos entrando em detrimento com o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito, e esse corpo que Deus te deu é o corpo que você precisa cuidar, porque dentro desse corpo físico há uma alma que precisa de Jesus. Então, aqui essa introdução ela vai falar a respeito da etimologia. Essa prática tem sido um mal silencioso, e o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. Nessa lição estudaremos o suicídio nas Escrituras e no mundo, seus tipos e posicionamento cristão quanto ao tema. Então olha só, a primeira parte aqui eu já disse, né? Eu já falei a respeito do suicídio nas Escrituras. Eu já tratei que se fala são 5, né? Um deles é Judas, que está no Novo Testamento, 5 estão no Novo e 1 está no Antigo. Tirando um, que era o caso de Sansão, que não entra no caso de suicídio, os demais, né? Os demais aqui, eles foram introduzidos aqui porque foi um ato que o próprio personagem aqui, ele veio a tirar a sua vida. Porém, o suicídio agora no mundo, né, nós passamos agora do conceito bíblico, né, para o conceito agora do mundial, né, nas questões mundiais aqui, que ele não está somente caracterizado nas Escrituras, mas ele também está caracterizado no dia a dia. Vamos lá. No Novo Testamento, né, que já foi falado, agora o suicídio no mundo, que é no 3 aqui. O suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídios aumentam 60% nas últimas 5 décadas, né? Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos, e cerca de outras 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. Para cada suicídio, cerca de 6 a 10 outras pessoas são diretamente afetadas. Olha só, algo importante aqui. A questão do suicídio, ele não afeta somente a pessoa, tá? Então, não é somente a pessoa que vai cometer ou que tenta cometer o suicídio que acaba sendo prejudicada ou acaba sofrendo essa consequência. A questão do suicídio, ele vai fazer mal para aquele que está tentando, né? Para aquele que está tentando, e também para aqueles que está do lado, porque não é somente a pessoa em si, né? Não é somente o indivíduo em si que está passando por isso ou que está sofrendo. A família muitas das vezes ainda sofre mais do que o próprio indivíduo. Por quê? Porque você saber ou você ver um dos seus familiares passando por isso e você muitas das vezes não puder ou não poder ajudar, não poder fazer nada, isso acaba te doendo mais em você do que até mesmo na pessoa. Logicamente, né? Cada um tem a sua dor. Aquele que quer cometer suicídio e aquele que está convivendo com o fato. Então, muitas das vezes nós devemos entender, ou até mesmo a pessoa que está tentando cometer isso, ela tem que pensar que você está tentando tirar a sua vida, mas você também está prejudicando aqueles que estão do seu lado. Então pare, pense e medite. É isso mesmo que você quer? Porque muitas das vezes na psicologia eles vão falar que a pessoa que
quer cometer o suicídio é porque ele quer dar fim, não na sua vida. Ele não quer dar cabo na sua vida, pelo contrário, o suicida ele quer viver. Porém, o que ele quer fazer com isso? Aonde ele quer chegar com o suicídio? Na verdade, os psicólogos eles falam que a pessoa que tenta cometer o suicídio é porque eles querem acabar com o sofrimento, eles querem dar cabo no sofrimento, não na sua vida, porque na verdade ele quer viver, mas ele não aguenta mais aquilo que ele está passando, ou aquilo que ele está passando parece que é maior do que a vontade de viver, e ele acaba tirando a sua vida. Mas nós sabemos que existe alguém que ele pode tirar. Não é alguma coisa, não, é alguém. É alguém sim. Alguém que pode arrancar isso de você. Alguém que pode tirar isso de você. Esse alguém é Jesus. Somente Jesus. A psicologia, a psiquiatria, os remédios, né, esses remédios, tantos remédios aí que são fornecidos, que são dados ou que são comprados, ele pode apenas, ou ele muitas das vezes apenas ele vai te acalmar, mas Jesus não, ou até mesmo fazer com que naquele momento você se sinta bem, mas Jesus ele não faz isso. Jesus ele não vai apenas te acalmar ou fazer que você se sinta bem momentaneamente, não. Jesus ele vai arrancar de verdade, ele vai tirar de você essa vontade de morrer, essa vontade de tirar a sua própria vida, porque viver é maravilhoso, a vida ela é muito maravilhosa. Tanto que o próprio Jesus, olha só, guarde bem isso, o próprio Jesus, no momento, Jesus ele se entregou por nós, por quê? Porque nós precisávamos, ele como Deus, ele veio, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo e ele foi para morrer, ele foi até a cruz para morrer, para que nós tivéssemos vida. Então até Jesus no momento da sua morte, ou antes da sua morte, ele viu que a morte ela é um inimigo, então morrer ela não é solução, pelo contrário, a morte ela é um inimigo, e você permitir que esse inimigo te vença, que ele tire aquilo que é o bem mais precioso para você, que é a vida. Então a vida ela é o bem mais precioso que é nos dado, ou que foi nos dado por Deus. Então o suicídio ele está disseminado. E se você pesquisar aí na internet, nós temos muitas coisas aí. Nós temos até um jogo, né, que algumas pessoas aí que, no meu ponto de vista, são pessoas que não têm amor nem com a sua própria vida, inventando jogos para que as pessoas venham se tornar suicidas. Isso é um absurdo, você não amar a vida do seu próximo, porque um dos maiores mandamentos é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então você querer ou induzir o outro a tirar a sua vida, você também será condenado por isso, porque você não está tirando a sua vida, mas você está induzindo outras pessoas a tirar a sua vida. Então cuidado com esses jogos, com esse tal de baleia azul, que graças a Deus deu uma acalmada, né? Mas há algum tempo atrás eles estavam induzindo a muitos jovens, crianças a cometerem, sendo induzida a cometer o suicídio por causa desses jogos. Eu peço a Deus que essas pessoas elas tenham a justiça que seja correta, que seja de Deus, tá? Porque isso não se faz. Então, continuando aqui para nós já entrar na nossa lousa, né, algumas características, o pensamento, tá? Porque nós temos aqui, ó, pensamentos suicidas que levam. Então não é um fator, não é algo comum ou algo comum, não, é fatores, são muitos fatores, são pensamentos que levam a pessoa a querer cometer o suicídio. E existe também algumas implicações, né, do suicídio. Então há pensamentos ou fatores que levam a pessoa a cometer, né, que não é numa única vez a pessoa acorda de um dia para o outro,
acorda de manhã cedo e fala assim, agora eu vou me matar, ou agora eu sou suicida. Não, isso vai gerando, tem fatores que vai gerando aí, que vai um dia atrás do outro, né, vai acontecendo e a pessoa vai colocando na sua mente, e quando ela vai ver, ela já tirou, aquilo se tornou uma obsessão e a pessoa acabou tirando a sua vida. Então, vamos rapidamente aqui, no segundo tópico aqui, os tipos de suicídio, né, que nós temos aqui. Vamos lá, os tipos de suicídio. Os tipos de suicídio podem ser classificados em convencionais, pessoal e sacrificial. Então são três tipos, né? São três tipos de suicídios aqui classificados aqui na lição: o convencional, o pessoal e o sacrificial. Nesse tópico veremos suas principais implicações. Então nós temos aqui, primeiro, né, o suicídio convencional, que dá-se o nome de convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social. Então, vamos dizer, né, muitas pessoas em países que são tradicionalmente, que têm essas tradições, um deles, deixa eu citar aqui, um deles é o Japão. Né? O Japão, ele tem um dos maiores altos índices de suicidas, se encontra no Japão. Né? Algumas pesquisas vai falar que lá, muitas das vezes, pessoas jovens ou até mesmo adultos ou senhores acabam perdendo o emprego, eles entram num estado tão de depressão tão profunda, ou até mesmo de injustiça com eles mesmos, de ele não ser capaz ou de ele não conseguir manter, que ele vem a cometer o suicídio. Tem um tal de um jardim ou um lugar lá que é chamado Jardim do Suicídio, né, que eles cometem, que é costumeiro deles cometer suicídio nesse lugar. Então o Japão é um dos lugares que mais se comete suicídio. E lá, por tradição, né, eles cometem o chamado, o nome aqui é meio complicado, é harakiri, né, que é aquele ato dele se cravar a espada no seu próprio peito, né, e tirar a sua própria vida. Então, por quê? Porque aquilo faz parte de uma cultura daquela sociedade. Porém, nós sabemos que, né, Deus, ele nunca foi a favor disso. Então, Deus, ele não é a favor da pessoa tirar a sua própria vida. Então, o primeiro suicídio convencional é aquele que ele se dá por motivo de tradição, de cultura, de coerção, ou na questão social, ou do grupo social em si, quando induz a pessoa, né, a praticar esse ato aí. Suicídio pessoal é quando a pessoa em si, né, por causa de alguns fatores, ela acaba decidindo, né, praticar esse ato. Praticar por iniciativa individual, sem a influência de tradição cultural. As motivações para esse tipo de suicídio são variadas e muitas vezes não é possível apontar causas aparentes. Esse é o suicídio pessoal. Terceiro, suicídio sacrificial, também conhecido como morte em prol dos outros. Trata-se da tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento. Então, aqui ele fala a respeito, né, do terceiro, né, que nós já falamos, em detrimento aqui da sua própria, no caso aqui da sua própria vida. E nós entrando aqui agora, né, no nosso terceiro tópico. Antes de eu entrar aqui no nosso terceiro tópico, né, eu gostaria de apresentar para vocês, a você que está aí, né, com a sua mente, ou até mesmo sem fazer nada e com a sua mente um pouco vazia, gostaria de estar apresentando para você duas literaturas muito boas, para que você possa aí, né, passar no seu tempo, ler, adquirir algum conhecimento. O primeiro aqui é um livro sobre psicologia, né, que é de Mark Baker, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele vai falar alguma coisa a respeito, né, na área aqui psicológica. Ele vai falar alguns fatos, né, que
aconteceu na área aqui também do suicídio, que ele tratou alguns casos, né, de pessoas que chegaram a esse ponto, né, de tentar se suicidar. Então leia esse livro, né, ele é baseado também, ele é baseado nas parábolas ou de ensinamentos de Jesus, né, ele utilizou a própria Bíblia, a própria palavra para poder ajudar pessoas. Olha só como a Bíblia é maravilhosa, tá? Ela nos ajuda, até mesmo na psicologia ela ajuda. O segundo livro aqui é um manual de inteligência emocional. Então esse livro aqui é um livro muito bom, um pouco técnico, né? E é um pouco grande também, mas é muito bom, né? Ele fala a respeito da questão emocional, porque muitas coisas que nós passamos, muitas doenças, depressão ou muitas coisas aí que acaba nos atrapalhando emocionalmente, é porque nós não conseguimos aí dominar o nosso emocional. Então nós passamos por estresse, por trauma, por muitas coisas que nós passamos, e quando nós começamos a tratar o nosso emocional, nós vemos aí que tem solução. Então o escritor aqui desse livro, né, é o Daniel Goleman. E outra coisa importante, leia também, se você puder, alguns livros do Augusto Cury, muito bom também, por sinal, ele fala a respeito, né, de a inteligência emocional. Então é muito bom você procurar algum tipo de leitura para você poder passar o seu tempo ou adquirir conhecimento aí através das leituras. Então vamos lá, continuando aqui para nós já ir para os nossos encerramentos finais. O posicionamento cristão para o suicídio. A posição teológica e ética do cristão são desfavoráveis à prática do suicídio, por afrontar a soberania divina. Primeiro, o posicionamento teológico. O cristão se posiciona contra o suicídio, fundamentado no 6º mandamento do Decálogo: não matarás. Êxodo capítulo 20, verso 13. Esse não matarás, ele vai falar a respeito de não tirar a vida, né? Não tirar a vida de ninguém, e também se trata de, quando se trata de não tirar a vida de ninguém, ele também se trata de não tirar a sua própria vida. Então, não é somente tirar a vida de alguém, é você atentar contra a sua própria vida. Então, neste caso, quando você atenta pela sua própria vida, você está prejudicando não somente você, mas você está prejudicando você e aqueles que vão ficar, porque o sofrimento é com a pessoa, né? A pessoa sofre por estar nessa forma ou dessa maneira, mas os seus parentes também estão passando pelo mesmo, ou até um pouco mais. Por quê? Porque em ver a pessoa dessa forma e não poder fazer nada, Então é bem difícil, né? É uma patologia muito grave, é um estado patológico muito grave. Segundo aqui, o posicionamento ético. A posição da ética cristã é contrária ao suicídio pelo seguinte e principais motivos. Então nós vamos aqui falar aqui desses principais motivos. Antes nós vamos falar aqui do pensamento, né? E depois dos motivos aqui. Então eu deixei esse aqui para o final, para nós tratarmos aqui dos pensamentos e aqui das implicações. Mas para nós já entrar aí, nós vamos ler aqui algo rapidamente. Olha só, uma pergunta: Deus perdoa o suicida? Será que Deus ele tem misericórdia daquele que cometeu suicídio? Será que nós devemos orar por aqueles que cometeram suicídio? Será que nós devemos nos compadecer porque ele cometeu mesmo, ele já morreu, né? Ele já cometeu suicídio, então ele já foi para o inferno mesmo. Será que é isso mesmo? Será que Deus ele não tem compaixão daqueles que acabaram se suicidando? Porque muitas das vezes nós olhamos as críticas, né, com os olhos críticos. Olhar como quando você está de fora é fácil. Olhar estando de fora é muito fácil. Agora, quando você está do lado de dentro, quando você está passando por isso, como será? Graças ao bom Deus, eu sou grato a Deus que eu nunca passei por isso. Mas eu acredito que nós temos que olhar, não com um olhar apenas crítico, mas com um olhar de amor.
de compaixão, de compreensão, de entender que muitas das vezes não é apenas um ato de frescura, ou um ato de loucura, ou um ato aí né, que a pessoa quer cometer porque a pessoa está endemoniada. Não. Muitas das vezes nós temos que entender, olha só, lembrando que o suicídio, só para nós lembrarmos, tá? Lembrando que o suicídio não é vontade de Deus para o ser humano, mas Deus quer que todos escolham a vida. Deus quer que todos escolham a vida, então não é um ato que Deus deseja, isso não é desejável por Deus. Deus não quer que você se suicide, jamais Deus quer que você tire a sua própria vida. Então isso está lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20. Então Deus não quer que você se suicida. Quanto ao suicídio é causado por motivos, quando o suicídio é causado por motivos de doenças, depressão e outras doenças. Quando é causado por isso, o que fazer? Olha só, a depressão é uma das causas de morte por suicídio. Então, uma das causas, né, que tem muitas coisas, muitas causas aí que a depressão ela acaba levando a pessoa a fazer muitos atos, muitas coisas, e um deles é a pessoa chegar a se suicidar. Por quê? Porque ela está num ato de depressão muito profundo. Muitas pessoas acabam tirando sua vida por motivos de doenças, e dentro dessa causa sabemos que Deus pode dar o perdão a essa pessoa. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então olha só, muitas pessoas que chegaram no estado de depressão profunda e acabaram tirando a sua vida, Deus ele é autossuficiente para perdoar. Não estou aqui favorecendo ou sendo favorável ao suicídio. Estou colocando que pessoas doentes, pessoas que chegaram ao ato de suicídio por causa da depressão muito profunda, que chegou no estado profundo e acabou tirando a sua vida. Teve aí na sociedade, no ar, algum tempo nas redes sociais, na televisão, um ato aí de 2 pastores ou 3, se não me falha a memória, que chegaram, um deles era bem conhecido, pregador conhecido, chegou ao suicídio. Agora eu pergunto, igreja, o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Pastores se suicidando, pastores morrendo. Não estou também aqui, só os pastores, que acontece isso só com os pastores. Não, são muitas pessoas, mas nós como cristãos, você como igreja, vocês como igreja, como líderes, como ministérios, deixar a pessoa chegar num ato desse. Um pastor, ele também é um ser humano. Um pastor, ele também é um ser humano. E o ministério chegar ao ponto de permitir, de deixar de ver a pessoa chegar num estado desse, tirar a sua vida. Por quê? Será que foi porque ele quis? Ou porque o peso nas suas costas está muito grande? Porque você cuidar de pessoas não é fácil. Você tratar com pessoas não é fácil. Você não somente trata as pessoas, você precisa tratar as pessoas e também ser tratado. Então muitas das vezes nós julgamos, né? Eu vi muitas pessoas julgando, foi pro inferno, porque isso, porque aquilo. E o amor, gente? Cadê o amor? Ele cometeu suicídio? Sim, cometeu. Eu não seria louco de julgá-lo, falar que ele foi pro inferno. O meu julgamento é porque o ministério não viu isso, porque o ministério não ajudou. Nós estamos precisando na igreja hoje. A igreja ela não pode ser uma instituição de fins lucrativos, porque é isso que está acontecendo. Nós teríamos que ter psicólogos dentro das igrejas. Mas Deus cura? Sim, Deus cura. Mas tem pessoas que precisam de uma ajuda de profissionais. Tem casos que é Deus que faz, sim, mas tem casos que se nós não agirmos, não fizermos, nós somos negligentes. Então, igreja,
ministérios negligenciando, deixando acontecer muitos casos. Por quê? Porque não estão cuidando, estão mais interessados de tirar, de que esse camarada ele seja uma fonte, né, uma fonte financeira para ele. Então esquecendo que ele é um ser humano, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de compreensão, a sua família precisa ser cuidada, ele precisa ser cuidado. Então vamos ter cuidado, igreja. Vamos ter cuidado, ministério. Por quê? Porque você será responsável, nós seremos responsáveis por a vida dessa pessoa. Ah, mas você está sendo muito duro. Não, não estou sendo duro, não. Estou sendo realista. É bom você ser o pastor presidente. É bom, é muito bom. É maravilhoso. Você está sentadinho lá no seu banquinho, tomando a sua aguinha de coco, e enquanto os demais pastores estão lá nos seus gabinetes, tratando de casos entre vida e morte, tratando de famílias com problemas psicológicos, com problemas patológicos, e o ministério olhando isso e não fazendo nada. Então você é responsável por eles. Então vamos lá. Esse suicídio, quando se trata de questão, né, da questão patológica, de doenças patológicas no caso, eu acredito, no meu ponto de vista, eu acredito que Deus, ele perdoa, porque a pessoa não fez porque ela quis, porque ela achou legalzinho e se matou. Então vamos lá. O suicídio como escape. Para muitos, o suicídio é a saída racional e permanente para a resolução de todos os problemas da sua vida. Então olha só, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Olha só que coisa interessante. Então muita gente está tratando do suicídio, fugindo agora, saindo agora do assunto da doença. Muitas pessoas estão entrando pelo lado do suicídio. Por quê? Porque ele acha que isso é a única solução, é o único escape para a sua vida. Um dos pensamentos, né, do suicida, achando que tirar a sua própria vida é a forma ideal, ou a forma exata dele se livrar desse sofrimento a qual ele está passando. Então não é a única forma de resolver os problemas é você tomar coragem e ir para frente e resolver os problemas, mas também pedir ajuda primeiramente de Deus. Pedir ajuda da família. Se você é mulher, pede ajuda, é casada, pede ajuda do esposo, é marido, pede ajuda da esposa. Não é filho, pede ajuda dos pais. Se não tem, pede ajuda ao pastor ou pede ajuda a alguém. Pede ajuda, pastor, pede ajuda ao ministério, às ovelhas, as que seja. Pede ajuda, para que você não pense que tirar a vida é a solução para o seu problema. Suicídio como único ato para acabar com a dor. Então o suicídio, ele não é o único ato para você acabar com a dor. Pelo contrário, você está causando uma dor ainda maior. Você está colocando uma dor ainda maior. Por quê? Porque você vai sofrer não mais nessa vida, porque você já partiu para outra vida. Aqui é uma vida, lá também. Além dessa vida existe uma outra vida que nós iremos também responder lá. E nós colocaremos também um fardo sobre as famílias, sobre aqueles que ficarão. Para uma boa parte daqueles que tentam o suicídio, esse é o único ato ou caminho que vai levá-lo de todo o sofrimento que está passando, ou livrá-lo de todo o sofrimento que ele está passando. Então, vamos se dizer, né? Não façam isso. Não chegue a esse ponto. Por quê? Porque o arrependimento, depois que você morreu, não tem como. Depois que a pessoa tirou a vida, não tem como. A Bíblia vai dizer assim, olha, enquanto há vida há esperança. Enquanto a pessoa está viva, ela tem a esperança de resolver, de chegar a resolver os problemas. Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece como será o nosso futuro. Tem muitos testemunhos de pessoas que passaram por esse fato, pelo suicídio, pela tentativa, né, do suicídio. Chegaram até a tentar se suicidar, porém conseguiram se livrar e hoje estão bem, estão agradecendo a Deus ou agradecido pela vida. Então,
vamos aqui já na nossa lousa. Vamos aqui na nossa lousa para nós aqui encerrarmos, né? Para nós aqui já encerrarmos. Então, olha só, como eu disse, né? O suicídio, você não acorda de um dia para o outro e vai falar, olha, hoje eu sou suicida. Não. Ele existe alguns fatores que vai tornando a pessoa a utilizar a sua mente ou usar a sua mente para criar um mecanismo, uma forma de tirar a sua vida. Então, ela vai criando formas, ela vai utilizando meios, ela vai tentando descobrir formas. Ela tenta um dia, não consegue, ela tenta outro, não consegue, ela tenta outro, não consegue, até que ela chega um dia que ela consegue dar cabo da sua vida. Então, nós como família, temos que olhar para esses fatores e tentar ajudar, estar sempre atento para ajudar essas pessoas. Então, pensamentos suicidas. Primeiro, olha só o que o suicida ele pensa. Primeiro, família. Olha o que ele pensa da família. Ele pensa que a família, você nunca faz nada certo. Então, na mente dele, a família pensa assim dele. Olha, você nunca faz nada certo. Então, no pensamento do suicida, ele acha que a família olha para ele e fala, você é um Zé Ninguém, você é um nada. Mas é o pensamento dele, está na mente dele isso. A família pode fazer o que for, mas ele está acreditando que a família acha que, olha, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não faz nada certo. Segundo, na escola, você nunca será ninguém na vida. Então, no pensamento do suicida, você nunca será ninguém. Você pode estudar, você pode tentar, você vai fazer o que você quiser, mas você nunca será ninguém. Terceiro aqui, no espelho, olha só. No espelho, ninguém nunca amará você. Esse é o pensamento do suicida quando ele se depara com o espelho. Ele olha para si mesmo. Vamos se dizer, né? É uma discussão consigo mesmo. É uma discussão com o seu eu. É o seu eu interior discutindo com o seu eu exterior. Então ele olha para si mesmo no espelho e fala, olha, você nunca, ou ninguém nunca vai te amar. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira que você também se alimenta na sua mente. Por quê? Porque nós somos amados sim. Embora a pessoa ainda não achou ninguém, né, que o ame da forma que ela deseja que ele o ame, porém, nós sabemos que nós temos uma família que nos ama, e nós sabemos que Deus amou o mundo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crescem. Terceiro, olha só, lâminas. Está doente, eu sou a cura. Ele olha para qualquer objeto que pode tirar a sua vida e ele vê aquilo como um remédio, né? Na obsessão, aquilo já não é mais um pensamento, agora é uma obsessão. Então ele olha para qualquer tipo de ferramenta que ele pode utilizar para tirar a sua vida e fala, você está doente, eu sou a cura. Então ele vê aquilo como cura. Aí o que acontece? Ele acha que a única cura para ele é tirar a sua própria vida. Agora as implicações. Então nós vemos aqui o pensamento e agora vamos aqui para as implicações e nós já terminamos aqui. As implicações do suicídio. Primeiro, implica banalizar a vida e abandonar o amor divino. Então, o suicida, o pensamento, a implicação do suicídio, ele banaliza a vida. Ele tira a vida como qualquer coisa, ou ele coloca a vida como ser qualquer coisa, ou é qualquer coisa e não importa, e o que eu quero mesmo é tirá-la. Eu não quero mais viver. Segundo, viola o mandamento do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, ou amar ao próximo como a si mesmo. Então, o suicídio, ele viola o mandamento do amor a Deus e o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Então, ele leva a esse estado de você não amar, você não ter mais amor em si. Terceiro, se engana pensando que irá livrar o seu sofrimento. Então,
ele acaba se enganando, né? Ele acaba se enganando achando que ele não vai sofrer mais, porque aquilo será o alívio, como aqui da doença aqui, né? Ele olha e vê aquilo como, olha, você está doente, a cura é você tirar a sua própria vida. O 4, implica na condução natural do ciclo da vida terrena. Então o suicídio ele vai implicar no ciclo natural, porque o ciclo natural é aquele estado, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Esse é o ciclo natural da vida. Agora, você se suicidar, você está colocando aqui um ponto final no ciclo natural da vida. Então, se é para você morrer, vamos dizer, né? Fazer uma suposição, com 60 anos, a pessoa vai lá e antecipa a sua própria morte. Então, por isso que é um pecado, você antecipar a sua própria morte. 5º, demonstra o ato de ingratidão da criatura para com o Criador. Então, olha só, se suicidar, tirar a sua própria vida, é cometer um ato de ingratidão. Deus, ele foi tão bom, Deus, ele foi tão maravilhoso para conosco. Deus, ele é tão bom para com cada um de nós, que ele preza, ele ama a nossa vida. Ele nos ama. E a pessoa chegar a cometer o suicídio, ele está sendo ingrato com o dono da vida, com o Criador. Conclusão: o aumento do suicídio é resultado da ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador. Quando o homem evoca a autonomia sobre o próprio corpo e a vida, desprezando e afrontando a soberania divina, graves e funestas consequências ocorrem. A vida só tem sentido quando está sob o controle irrestrito do seu Criador. Isaías 41, verso 14. Então, o conselho para essas pessoas, né? Para as pessoas que pensam nisso, a sua vida é mais importante. A sua vida é mais importante do que a morte. Um dia nós passaremos pela morte, mas que não seja hoje, que não seja amanhã, que seja no dia que o curso natural, que é permissão de Deus, que seja no dia do curso natural da vida. A vida terá um fim, que é a morte, porém não antecipe a sua vida, tirando a sua vida com a morte. Então não antecipe. Permita viver, permita ser amado, permita-se viver as coisas boas da vida. Tem coisas ruins? Tem, mas pense que tem coisas ruins, mas nós temos muitas coisas boas para se viver. E eu desejo viver até o último dia, até o meu último respirar, até o último dia que eu estiver respirando, eu quero viver, porque a vida é muito maravilhosa. Deus abençoe. Agradeço você e peço, olha, nós te amamos em Cristo Jesus. Deixe o seu like e o seu comentário, vai ser muito bom. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.